Olá, eu sou Lígia Arquitetando, né, na mídia, sou arquiteta. Eu queria falar um pouquinho do meu trabalho, né, e eu começo aqui uma apresentação bem sintética, né, para explicar um pouquinho do meu trabalho. É o que eu faço, né, começar pelo que eu faço. Eu ajudo no processo de transformação do seu espaço, sugerindo soluções para o bem morar ou trabalhar, né? Para o bem viver, para o bem-estar. A gente tem sempre que pensar que famílias, seja ela de laços afetivos, seja ela no meio de trabalho, a família, o que convive, né, em nossa volta é o mais importante. E a gente precisa que os espaços tenham, agreguem, né, qualidade de vida, qualidade do bem morar, tragam boas experiências. O simples ato da rotina do dia a dia, ela tem que se tornar em boas experiências, ela tem que se tornar em algo que traga realmente bem-estar para a família, né? Eu começo aqui com a foto da minha neta, mas o importante é que a casa, o espaço, os ambientes sejam funcionais, né? Atenda à necessidade de cada um é de um jeito, cada um tem suas particularidades, cada um tem suas necessidades, e que cada item, cada detalhe, ele apenas, possa agregar e somar, né, qualidade de vida, qualidade do morar, qualidade do trabalhar, qualidade do viver. O viver, ele é pequenos atos do dia a dia, né? Pequenos atos do morar. É o trabalhar, é estudar, é ler, ver televisão, é tomar banho, é dormir, é brincar, é tudo, né? Viver são todas as ações que a gente tem que comporta o nosso dia. E é bom que elas sejam prazerosas, né? E a casa, ela reflete muito na nossa vida. Eu ofereço alguns tipos de serviços, né? Consultoria, projeto e obra, docência, né? A consultoria, ela se divide em duas partes. Eu tenho uma consultoria, que é a consultoria mais simples, né? É vamos dizer assim, é uma consulta médica, né? Comparando. E uma outra consultoria de projeto, que é uma consultoria mais completa. A consultoria mais simples, ela, na verdade, são apenas dicas, né? Elas são dicas e elas podem estar atendendo em várias esferas, ela pode estar atendendo em várias necessidades. Ela pode ser para cores, ela pode ser para um layout, ela pode ser para saber informação de como proceder numa reforma. Enfim, são dicas. Às vezes ela está acompanhada de algum desenho esquemático, às vezes não. E a consultoria de projeto, ela é um projeto, vamos dizer assim, mais simples. É um projeto mais sintético, né, mais rápido, e ele vale apenas para um ambiente. Nessa consultoria de projeto, eu vou apresentar uma imagem, né, uma imagem esquemática, às vezes um desenho feito à mão, e nesse caso, ele também vai ter um relatório, ele vai ter informações para a pessoa poder fazer a obra por si só, ou terceirizar, ou algumas coisas que ela consegue dar conta sozinha. Mas esse caso da consultoria de projeto,
ele já é um projeto, só que não é um projeto completo. É um projeto sem os desenhos técnicos. É um projeto com informações de direcionamento. Então, tem sempre um desenho esquemático e um relatório. Em ambos casos, das consultorias, né, a forma de procedimentos, né, é muito parecida. A consultoria mais simples ou a de projeto, eu peço sempre que me envie fotos ou vídeo, fotos e vídeos, se possível. Eu faço uma entrevista com a pessoa, né, e aí a gente marca um dia em cima do que você tem. Geralmente as fotos e vídeos são me enviadas anteriormente à nossa reunião, e eu já vejo com uma análise, né? É importante que mande fotos e um breve relato do que se deseja, dos desejos, das dores, das dificuldades, que gostaria de ser resolvido, né? E eu faço essa visualização antes de marcar a nossa entrevista. E aí, quando a gente marca a entrevista, na consultoria mais simples, geralmente eu já dou as dicas, já direciono o que se deseja. Na consultoria de projeto, vai ter mais etapas. Às vezes eu vou precisar de outras reuniões, às vezes eu vou precisar do projeto, às vezes eu vou precisar ajudar a pessoa a medir que ela não tenha planta. Então, mesmo na consultoria de projeto, mesmo online, eu consigo orientar as pessoas, se ela tiver uma trena e alguém para ajudar, de preferência, né, a fazer a medição, e eu vou desenhando o projeto no caso do ambiente, né. A consultoria, ela vale apenas para um ambiente. Então, dá para a gente fazer esse levantamento das medidas e orientando pela, pelo, pela câmera, ou enfim, da forma que for mais fácil para a pessoa, até pelo WhatsApp mesmo. E aí depois essa consultoria, ela também vai gerar relatório, vai gerar um desenho esquemático. Ela não tem desenhos técnicos, ela tem desenhos esquemáticos e desenho que vai direcionar como vai ser feito. Diferente da consultoria mais simples, que ela não tem nenhum desenho praticamente. Às vezes tem um desenho muito esquemático, muito sintético, mas essa já vai ter direcionamento mais preciso de materiais, de cores, às vezes de mobiliário, já vai estar alinhado com o perfil mais alinhado, porque já tem o teste de estilos. Ambos têm os testes de estilo, mas esse aqui já ele está mais apurado. Então, na consultoria simples, às vezes eu faço também para outros colegas. Quando a gente faz trabalho, outros colegas querem saber qual cor vai utilizar, por exemplo, né? Eu trabalho junto com eles já com o projeto deles. Então, é um tipo de consultoria que eu também faço. Uma outra consultoria simples é quando eu tenho só que identificar qual seriam as melhores cores para ser utilizada, né? Eu faço um estudo de cores para poder a pessoa utilizar, né? Também é baseado numa foto. A outra consultoria de cores, né? As mais simples geralmente são consultorias de cores. A outra consultoria de cores eu crio uma paleta com uma referência da natureza e às vezes identifico alguns materiais para ser utilizados no projeto, né? Eu crio um quadro semântico, Moodboard, com um esquema de cores e às vezes de materiais, dependendo da necessidade. Mas na maioria das vezes é mais uma paleta de cores, né? Com base em referências da natureza. Geralmente essas referências são coisas que a pessoa gosta, não para poder não ficar aleatória, né? E mais uma consultoria aqui de cores e materiais, aqui já
tem um direcionamento para o projeto, né? Já tem uma ideia do que se deseja, baseado num estilo, aqui o estilo muito predominante, o tropical, e o tropical direciona essas texturas, cores, e sempre com base em alguma referência da natureza. Uma consultoria simples, né, que eu atendo também, é quando a pessoa quer dar um visual novo, bem rapidinho, né? No caso aqui foi só para trocar a almofada, incluir umas almofadas, fazer uns adesivos aqui nessa parte desse vidro, bloquear um pouquinho a visibilidade que ela precisava. E aí coloquei aqui uma planta e tudo, então são coisas simples de se fazer. Esse é um tipo de consultoria simples. Sempre baseado em fotos, né? Ou às vezes quando dá a visita. Mas geralmente essa consultoria que eu estou mostrando são consultorias online. A consultoria de você resolver alguma coisa aqui para um painel de TV, por exemplo, né? A questão tem várias ideias que pode ser feito, né? No caso, tem que ver a necessidade de cada um. E aí é um desenho assim, muito esquemático, que a pessoa vai direcionar, né? Eu vou direcionar ela como resolver. A consultoria de projeto já começa a ficar mais detalhada. Por exemplo, aqui eu já tenho um desenho em 3D, né? Ou às vezes eu tenho um desenho digital em 3D, mas eu já vou organizar o espaço, já vou organizar o layout, né? Eu já vou organizar, já vou sugerir texturas ou cores ou objeto, mobiliário, enfim. Já é um projeto simplificado, vamos dizer assim. Ele já dá a base para realmente ser um projeto. Já tem direcionamento. No caso, aí eu tenho um desenho e tenho um roteiro, tenho um relatório que a pessoa vai identificar as coisas, né, os itens. Aqui é a mesma coisa, né? Eu tenho aqui um desenho esquemático e tenho aqui identificando os materiais. Aqui com um pouco mais de refino, né? Com os painéis, eu identifico quais são esses painéis, onde a pessoa pode encontrar esses painéis, as texturas, né? E essa aqui também baseado em referência da natureza. Aqui é a mesma coisa. Por isso que eu falei que as medidas, às vezes, precisa a pessoa me passar, ou se ela não tem a planta, eu preciso estar junto para poder medir. Que para organizar um layout, por exemplo, de uma cozinha, eu preciso das medidas, né? Para saber tamanho de bancada, saber tamanho de mobiliário que a pessoa pode utilizar. Existem muitos padrões no mercado, né? E às vezes a pessoa quer fazer sob encomenda ou não, precisa que tenha as medidas para saber se ela vai comprar no mercado pronto e se cabe, né? Ou então se vai ser feito sob encomenda. Aqui é a mesma coisa, uma consultoria de projeto, né? No caso, uma varanda. Aqui também tem um esquema, um quadro semântico, né, que a gente chama, que já tem uma definição aqui do forro, do piso, do mobiliário, né, a vegetação, e vai ter também outra planta mostrando o layout. Geralmente são dois desenhos, né, uma planta que mostra o layout, né, como fica a organização visual, né, e um desenho em 3D, mais ou menos, ou digital ou não, ou feito à mão, para identificar como é que vai ficar o ambiente. E a outra novidade fresquinha agora, né, é a consultoria do espaço aplicando as técnicas do Feng Shui. Essa consultoria é só para quem desejar, porque, na verdade, isso vai mapear a vida da pessoa, né? Se ela tem algum ponto que ela deseja melhorar, ou não sabe o que está acontecendo e pode, sabe, de repente, estar refletindo na casa alguma
algum desequilíbrio, né, na vida da pessoa, e pelo Feng Shui, pelas técnicas do Feng Shui, é possível isso ser identificado. Então, isso é uma novidade fresquinha que eu estou já atendendo, né, para fazer uma análise do ambiente com as técnicas do Feng Shui. Isso é independente de projeto. É só uma análise do espaço. E o projeto? O projeto ele já é completo, ele já tem desenhos técnicos, né? Ele já te dá detalhes, né? Muito mais detalhes do que aqueles outros desenhos. Ele já mostra medidas, ele já mostra muitas outras coisas do que aquele projeto simples, né? De consultoria. Ele já é bem mais completo, ele apresenta condições de ser executado sem dúvidas, né? Porque o outro, às vezes, não aparece medidas. Então, por exemplo, o mobiliário, a pessoa vai colocar um mobiliário, mas a parte interna vai ficar por conta dela ou por conta do marceneiro. E, nesse caso, o projeto ele já vai estar alinhado, um mobiliário com as necessidades que a pessoa precisa. Já pode ser detalhado o mobiliário com as necessidades. Ele começa a ter mais desenho, ele tem muito mais desenho, e são desenhos técnicos, né? E o projeto ele é realmente muito mais completo. O outro é uma questão de custo, né? A consultoria de projeto é uma questão de custo, de rapidez, né? Muito mais rápido, mais em conta também para quem precisa, que direciona, né? Ele consegue direcionar para a execução. Mas isso aqui ele já vai te mostrar detalhes, né? Quando é uma obra maior, uma obra grande, é preciso, uma obra de reforma, é preciso ter um projeto para realmente direcionar as etapas, direcionar o que pode ser feito, o que não pode ser feito, né? Então, muito importante o projeto. É claro que quando o projeto precisa para execução, para reforma ou construção, eu vou precisar dos outros projetos, que são os projetos complementares, né, de elétrica, hidráulica, estrutura, ar, automação, iluminação, enfim. E como é feito o projeto? O início do projeto é feito igual o começo da consultoria de projeto, né? Só que ele tem mais etapas, ele tem mais entrevista, ele tem mais reuniões, ele tem mais refino. E aí, a partir dessas entrevistas, eu vou ter um roteiro das necessidades, das personalidades das pessoas, dos usuários, né? Dos estilos, dos desejos. E aí eu gero um projeto que chama de projeto preliminar, que já tem bastante informação. Se esse direcionamento que eu começo a fazer nesse estudo preliminar estiver ok, né, isso vai ter reuniões intermediárias, eu passo para o projeto arquitetônico. O projeto arquitetônico é onde eu vou detalhar todos os itens, né? Vou detalhar as vistas que a gente chama, é como se eu estivesse desenhando, olhando de frente para cada parede, né? Eu em pé, olhando de frente, o que, que tem naquela parede, tem mobiliário, tem iluminação, né? O que, que vai aparecer. E nesse projeto eu já consigo identificar, fazer um mapeamento de todas as coisas, né? Todos os itens que vai ser utilizado. E aí é feito um EVF. O EVF é um estudo de viabilidade financeira. Esse estudo de viabilidade financeira, ele vai fazer um orçamento, né? Um pré-orçamento, vamos dizer assim, baseado nesse projeto, nessas condições. Se esse valor, né, for um valor muito alto, um valor que está acima da expectativa do cliente, ele pode ser, volta ao projeto, né? E aí o projeto é ajustado para poder caber no bolso, né, de cada um. E isso é possível de ser feito
trocando alguns itens, às vezes, alguns itens de revestimento, por exemplo, né? Na soma total, às vezes, alguns itens, elas fazem muita diferença no final do montante. Isso pode ser ajustado. Quando isso é ajustado e o cliente diz ok, aí sim a gente parte para o projeto executivo. Porque o projeto executivo vai mostrar, por exemplo, paginação de piso, né? Por onde o cara começa a assentar um piso, vai mostrar detalhes de execução, mas isso só pode ser feito quando o projeto realmente está definido, né? É isso e pronto. Quando vai para a obra, ele já está todo certinho, todo redondinho. Isso evita refazer, desfazer, fazer de novo, né? É custo, né, que você tem para economizar, vamos dizer assim, poder economizar e comprar um item de decoração mais caro no final, um desejo que gostaria mais no final, né? Que às vezes acaba o dinheiro antes da obra acabar e não consegue terminar, não consegue colocar uma cortina, não consegue colocar uma almofada, detalhes que ficam faltando às vezes, porque o dinheiro acabou na obra, porque não teve uma organização, um planejamento, né? Foram feitos, não se dá certo, se não dá certo, não chama o pedreiro primeiro e não é assim. Então, isso acontece com muita frequência. E é claro que os projetos, alguns têm que ser terceirizados, né? Porque não é minha expertise. Eu não faço hidráulica, elétrica, estrutura, ar-condicionado, e são empresas que fazem, né? Enfim. Mas todos precisam estar fazendo junto para poder ficar tudo redondinho. Um não tem interferência no outro. Chama-se compatibilização de projeto. O projeto de reforma de interiores, por exemplo, ele aparece todos os desenhos técnicos, né? Ele aparece todos os projetos técnicos, vamos dizer assim, os desenhos técnicos. Essa é a diferença do projeto, a consultoria de projeto e a consultoria projeto, né? Projeto realmente. E aqui também posso ter imagem em 3D, mas elas não são renderizadas. Se a pessoa desejar renderizar, tem um custo além do que foi combinado, que são terceirizados. Eu não faço esse tipo de projeto. No projeto executivo aparece já detalhes, né? Como eu falei, a paginação de piso, né? Mostrando exatamente o corte do piso, como eles são colocados, como não são. Projeto de prefeitura. Eu gosto de falar que projeto de prefeitura não é projeto de execução. O projeto de prefeitura é apenas projeto para aprovação. Então, muita gente acha que fez o projeto de prefeitura, o projeto está completo. Não, não está completo. E o projeto arquitetura partindo do zero, que eu também faço, né? Mapeando todos os desejos, necessidades que a pessoa deseja. Projetos comerciais, alguns de reforma, restaurante principalmente, salas comerciais. Para alguns projetos de marcenaria, no caso aqui é uma adega climatizada. E como eu falei, né, a obra precisa de planejamento, tem que estar todos os projetos já definidos, tem que estar tudo mapeado, organizado. Mesmo que seja apenas uma consultoria de projeto, deve-se fazer um planejamento para a gente poder saber se dá para fazer a obra, se não dá. Só começar a obra depois que realmente já tiver tudo organizado e definido e planejado. Isso é custo, né? Isso é economia. As aulas e talks, né, que eu faço, né,
algumas aulas presenciais de design de interiores, o talk sobre cores, né? Cheguei a fazer algumas Mora Mais no Rio, de casa aqui em Santos, e as aulas presenciais que eu fazia. E é isso, né? Eu sou carioca, moro em Santos, sou graduada em arquitetura e urbanismo, pós-graduada em projeto de restauro. Tenho feito pouca coisa de projeto de restauro ultimamente, mas se for necessário eu sei fazer. Gosto muito de estudar, sou um pouco autodidática, então tem muita coisa que eu mesmo busco conhecer e aprender. Eu gosto mais dos projetos residenciais, né? Meu foco é mais residencial, porque eu quero estar mais perto das pessoas que vão utilizar o espaço. Às vezes o projeto comercial a gente não tem muito acesso a quem realmente vai utilizar o espaço, então meu foco é um pouquinho cuidar das pessoas também, não só dos espaços. Uma coisa reflete na outra, né? E por isso essa minha abordagem assim um pouco mais cirúrgica, né, um pouco mais pertinho. E eu tenho focado em outros cursos, outras abordagens também, principalmente agora, né, o Feng Shui, a neuroarquitetura, tudo isso para agregar valor nos projetos. As docências, curso livre, né, workshop talk, né, pretendo voltar aos cursos, estão parados por enquanto. E a minha primeira formação foi no Rio de Janeiro, no projeto de estruturas navais. Isso me deu bastante embasamento técnico. Gosto muito das artes, no modo geral, né? Gosto de viagem, fotos, gastronomia, museu, café. Bem, eu amo a vida, né? Nosso ser mais precioso, né? Desejo que as pessoas sejam mais presentes, conscientes, pratiquem o ser, o amor fraterno. Desejo de coração paz para o universo. E é isso.